bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Innovation Festival da Fast Company Brasil. Meu nome é Crispim Calonge, eu sou de Angola, sou CEO e proprietário da Boutique of Languages by Calonge e também sou ativista social. Eu estava dizendo que ao pesquisar com a ajuda da Cláudia um tantão da Adriana Barbosa, me deu a sensação que a Adriana parece que tem várias vidas, né? Uma pessoa tão nova, né? Que já fez tantas coisas aqui até o momento, fará muito mais. Eu fico honrado aqui pelo convite da Fast Company Brasil para que eu e a Adriana possamos ter essa conversa sobre empreendedorismo preto na economia branca, né? Como é que isso se dá, né? Como é que é empreender sendo preto numa economia branca, como é a nossa aqui no Brasil. E eu fiquei pensando comigo em algumas perguntas que eu fiz que farei para a Adriana, que empreender é uma palavra difícil. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? É uma palavra que assusta. A palavra assusta tanto quanto as dificuldades que é para um preto empreender. É muito difícil. E aí eu fiquei pensando que, se a gente for pensar bem, a ideia de empreender, embora tenha essa palavra difícil, não é tão nova assim. Então, se a gente for pensar que os meus ancestrais foram arrancados lá dos seus países, trazidos aqui para o Brasil, foram açoitados, foram mortos, foram massacrados mesmo, né? Então, até que isso terminou, de certa forma, né? Terminou. Aí, vendo um pouquinho o que fez a bisavó da Adriana, que de alguma forma está conectada com os meus ancestrais, né? Toda aquela história, eu fui ver que esse empreender, na verdade, nada mais é, na minha forma de ver, como um recomeço. Então, você arranca os meus ancestrais africanos lá do lugar deles, você açoita eles, você escraviza eles, como que você destrói a alma deles, né? Aí parecia que essas pessoas não iam conseguir se reerguer, né? E muito provavelmente foi feito para que não se reerguessem mesmo, né? Mas eles se reerguem, né? E aí começam a empreender. Então, acho que isso é um recomeço. Eu associo o empreender com o recomeço, né? Como é que a gente vai fazer? O que dá para fazer? Como dá para fazer? Agora que a gente foi, não vou dizer liberto, né? Mas agora que oficialmente ou formalmente não temos mais a escravidão. Só queria que você me dissesse um pouquinho, Adriana, sobre essa situação de empreender como preto, como preta, numa economia, eu vou chamar de economia branca, porque o poder, né, está na mão dos brancos. O poder econômico está na mão dos brancos, o dinheiro maciçamente está na mão dos brancos, embora nós pretos tenhamos dinheiro também, e circula bastante dinheiro na mão dos pretos, mas isso não é visto e não é respeitado como deveria, né? Queria que você me dissesse um pouquinho sobre isso, por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Fast Company por bater esse papo aqui com você, Crispim. E eu não tenho várias vidas, tá? Mas já passei. Não sou gato. Mas já passei por bastante coisa. Ok. E você faz uma introdução maravilhosa, porque é exatamente isso, né? O empreendedorismo para a população negra no Brasil não se dá agora, né? Não é um tema novo para a população negra no Brasil, é um tema que é recorrente, já vem de muitos anos, desde que a população africana chegou no Brasil para ajudar a construir o Brasil. Acho que eles também foram, não tenho absoluta certeza que eles também foram empreendedores em contribuir para a construção do Brasil, né? Portugal, quando vai para o continente africano para trazer uma mão de obra na condição de escravizados, ele vai em lugares do continente africano detentores de saberes muito peculiares que eram necessários para ser empregados no Brasil, né? O próprio processo de mineração em Minas Gerais, Ouro Preto não seria Ouro Preto se não fosse todo o legado africano, né, para a mineração do ouro. O próprio processo de irrigação, de domesticação dos animais, muitas coisas foram
a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa língua, né, vem desse legado africano, não só na condição de escravizado, mas detentores de tecnologia, de saberes, de processo intelectual, porque essa construção, né, imaginária do que construíram para a população com esse lugar só do serviço braçal não é real, né? Mesmo os quadros, né, os quadros do Debré, do artista Debré, quando vai em museus e vê os quadros do Debré pintados com a cabeça pequena e com o corpo grande, né, um corpo maior, como se o lugar da contribuição dos povos africanos fossem só braçal e não intelectual. Então, o empreendedorismo para a população vem deste lugar de saberes que foi construído em seus países africanos e que foi trazido para o Brasil. E quando você coloca no Google, né, a figura, qual é a figura do empreendedor brasileiro? Sempre vai aparecer uma pessoa branca, né, como as primeiras fotos ali na tagline, sabe? Você pode apostar, coloca lá que você vai ver, em qualquer buscador. Não vou apostar porque eu vou perder. E, na verdade, tipo, isso precisa ser ressignificado, né? Porque essa população já vem empreendendo há muito tempo. E eu quero destacar a figura das mulheres, né? As mulheres nesse processo que trazia essa habilidade do mercado, sabe? Dos mercados africanos. O que seriam as feiras do Brasil se não fossem os mercados africanos, né? Esse processo da negociação, né, entre oferta e demanda, né, e as que traziam esses saberes e faziam esse processo de negociação eram as mulheres, né, as mulheres africanas. E a Feira Preta acaba sendo um modelo intuitivo desses mercados africanos no Brasil. E empreender nessa economia com poder branco tem uma questão muito peculiar, que é a questão da visibilidade, né? Não a visibilidade pela visibilidade, mas como visibilizar o potencial de consumo da população negra no Brasil, como visibilizar as especificidades dessa população. A feira, junto com o Instituto Locomotiva, há muito tempo atrás, fez uma pesquisa que ficou super famosa, que fala que a população negra no Brasil movimenta 1,7 trilhões. É uma população que consome pasta de dente, margarina, roupas, né, acessórios, e muitas dessas coisas que foram produzidas para atender essa demanda de consumo, primeiro foi produzida pelos empreendedores negros. Antes não existia uma maquiagem para a pele negra. Você olhar 30 anos atrás, 20 anos atrás, a pioneira a lançar foi uma empreendedora negra. Só recentemente as grandes marcas varejistas começam a olhar para os vários tons de tonalidade da pele negra e ofertar, né, no mercado. Então, acho que empreender dentro de uma economia branca é passar pela questão da invisibilidade do potencial de consumo e a partir das especificidades da população negra no Brasil, né? Ótimo, obrigado. Você falou uma coisa que é importante, me chamou a atenção, da visibilidade. Você acha que aqui no Brasil, né, por tudo isso que você falou, o preto, homem ou mulher, na condição de ser preto, num país com racismo tão forte, de tantas as formas, né, forte, exclusão, e todos os problemas que o racismo traz. Você acha que o homem negro ou a mulher negra, nessa condição, consegue se sentir empoderado, né, naturalmente na condição de preto? Porque se a gente for pegar pessoas não pretas, naturalmente tem situações que elas acham que podem, que conseguem e podem mesmo, principalmente do ponto de vista financeiro. Em relação ao preto, você acha que ele consegue se enxergar numa condição prazerosa de aceitar a sua própria condição enquanto preto? E até que ponto isso acaba sendo uma barreira para empreender, mesmo quando há facilidade, como a Feira Preta, por exemplo? Na verdade, mesmo quando a gente olha para o percentual de população negra no Brasil, né, que a gente tem 56% de população negra, vem por um processo de autodeclaração, né? As pessoas negras passaram a se autodeclarar. A gente só é a segunda maior população negra do mundo por uma questão subjetiva da gente se reconhecer negro e a gente desenvolver a nossa autoestima a partir dessa afirmação identitária. Eu acho que essa é a primeira barreira que a gente precisa falar, sabe? Porque durante anos o Brasil fez um processo, inclusive institucionalizado, né? Quando fez todo o processo de processo de migração no Brasil para embranquecer, né, a população, para que, como a gente já tinha
essa questão da escravidão. Então, quando acaba a escravidão, se depara com o Brasil já com um percentual grande de população negra. Aí o governo olha e fala assim, cara, não pode ser um país negro, vamos trazer europeus, vamos trazer outras etnias para embranquecer, né? Então teve um processo institucionalizado de embranquecimento. Só que passados-se anos, isso não se configura, né? A população negra, ela prolifera, né? Ela aumenta, né? E hoje aumenta não só pela perspectiva do índice de natalidade, mas pela perspectiva do processo de autodeclaração. Então, até alguns anos atrás, não era legal ser negro, você não se reconhecia negro. Tem jogadores famosos aí que se perguntar se ele é negro e ele vai falar que ele não é negro, entendeu? Então, acho que tem uma questão inicial de discussão, para a gente depois falar de empreendedorismo, de mercado, que é esse reconhecimento, esse processo da autoestima, da gente se ver na questão racial e gostar e falar, eu quero ser isso, eu sou preta, entendeu? E isso foi uma transformação que a gente teve nos últimos 30 anos. Sabe, né, a cada censo, né, do IBGE, que é o Instituto de Pesquisa que bate na nossa porta e nos questiona como é que a gente autodeclara, isso vai mudando a cada década, né, nos 2 últimos censos isso de fato muda. Se esse ano a gente tivesse censo, o percentual aumentaria mais. E esse processo da autodeclaração veio por vários movimentos, pelo movimento negro organizado, pelas instituições sociais, pelas ações afirmativas, muitas coisas foram construídas por um processo de empoderamento da população negra. E esse empoderamento passa pela questão da educação, de acesso de negros na universidade, pelas ações afirmativas, passa pela questão cultural, então cada vez mais você vê artistas negros produzindo, trazendo essa reivindicação dos direitos civis, dos direitos humanos, mas com uma qualidade estética nas suas produções, então na área do cinema, na área da música, em diversas áreas, né? E a questão política, que é a proposição do movimento negro em ações afirmativas para a questão das políticas públicas e mais negros acessando as esferas de poder. Essa junção da educação, das ações afirmativas e da cultura contribuíram muito para que hoje existisse um mercado. E por que eu estou falando isso? Porque quando se deparam que o Brasil é um país negro, agora, recentemente, né, nos últimos 2, 3 anos, sei lá, até mais, sei lá, 5 anos, vai, o mercado, principalmente as empresas multinacionais, começam a olhar para o Brasil e olhar e ver que, nossa, mas assim, a empresa está no Brasil, a multinacional opera no Brasil, e esse é um país negro, o que a gente vai fazer? A gente não está produzindo para elas, não tem pessoas negras dentro do ambiente corporativo, como é que a gente vai lidar com essa situação? E aí começam os programas de diversidade, né, de ações afirmativas. Então, muitas transformações aconteceram para que a gente pudesse estar aqui falando sobre, inclusive na Fast Company, falando sobre esse tema, sabe? Exatamente. Foi uma linha histórica, uma transição histórica do ponto de vista de empoderamento da população negra, principalmente pela questão da autoestima. Uma questão muito subjetiva mudou a lógica do Brasil, entendeu? Entendi. Você acha que esse movimento que de fato está acontecendo, eu vejo de uma forma um pouco, está acontecendo um movimento sim, eu sou professor, e aí quando eu pego os meus alunos, né, no meu caso, e infelizmente, de tantos alunos que a escola tem, eu tenho 2 alunos negros, e aí eu fui perceber, tentar entender o motivo disso. Aí foi ver que a gente dá aula para pessoas, ou gerente, ou diretor, ou CEO, e aí foi ver que a gente só tem 2 alunos negros, porque a grande maioria das pessoas que a gente dá aula nas empresas que tem esses cargos, a grande maioria não é negro ou não é negra. Por isso, a gente só tem, infelizmente, dois alunos, e a gente acabou criando um programa para fazer a inclusão de outras pessoas que não sejam desse nível. Então, eu entendi, obviamente, que nas grandes multinacionais, a presença dos negros é quase zero, se a gente olhar por número de não negros. E, certamente, com esse movimento de inclusão, do acesso à universidade, um pouco mais democrático que já foi no Brasil, isso mudou um pouquinho? Mudou. Mas eu tenho uma certa percepção que as empresas multinacionais, e não só, me parecem estar agindo mais de uma forma como se fosse um toquismo, né? Uma espécie de favor. Essa é a percepção, claro que eu não estou generalizando, mas eu vivo num país negro, eu tenho, graças a Deus, 475 alunos, 2 alunos negros, porque o nível dos alunos nas empresas multinacionais é de gerente para cima. Ué, mas
gerente para cima não tem negro, onde é que estão os negros, né? Aí eu fui numa pesquisa pessoal, né? Fui ver que estão sempre nos cargos abaixo. E aquelas pessoas que conseguiram, eu estou fazendo esse acompanhamento pessoal, particular, há uns 5, 6 anos. Aquelas pessoas que entraram em algumas empresas no processo seletivo inclusivo, nesse tempo de 5 anos, ou saíram ou não tiveram um crescimento significativo se comparar com outras pessoas brancas que entraram na mesma época, o que me levou a criar esse programa, então, para inserir os negros. Aí eu pergunto, essa diversidade que a gente busca, a gente está lutando há anos, né, desde os ancestrais até agora, o Brasil está, de fato, sustentavelmente simpático, aberto verdadeiramente para essa inclusão e, principalmente, nossa aceitação? O Brasil não está preparado. Essa é a questão. Porque a questão da diversidade, essa inclusão das diversidades, ela é estruturante e sistêmica, né? E quando você fala de não ter pessoas negras em multinacionais em cargos de liderança, isso quer dizer que não vai mudar o ponteiro, porque você precisa de pessoas negras em cargos de liderança para fazer as proposições necessárias para que mude essa relação hierárquica entre brancos e negros, essa disparidade salarial. Então, eu sinto que, assim, está na pauta, o assunto está na pauta. Agora, dizer que o Brasil está super receptivo, eu tenho minhas dúvidas também, viu, Crispim? Por onde eu passo, por onde eu vou, e a hora que eu rodo muito, vejo cada vez mais negros, fico feliz que tem cada vez mais negros dentro das empresas, sim. Mas eu sinto, e muito, assim, de 10 anos atrás é um outro Brasil, tá? Dentro do contexto corporativo. Mas ainda está na questão da porta de entrada, a gente ainda está discutindo, está no nível ainda superficial. Para mudar mesmo o ponteiro, vai ter que fazer uma mudança drástica dentro das empresas, entendeu? Vai ter que realmente mapear quais são as áreas estratégicas e colocar pessoas dentro dessas áreas. E as empresas sempre falam, mas não tem tantos negros, mas precisa disso, mas... E aí fica essa relação, né, que a gente fala que é chão de fábrica, né? Muitos negros dentro das empresas, mas tudo chão de fábrica sem poder, sem tomada de decisão. E aí você permanece com essa relação hierárquica. Então, eu acho que tem muito caminho ainda para a gente avançar, sabe? O assunto está na pauta, mas ela tem que estar na ação, né? Não pode só estar na pauta, não pode ser só tokenismo. Se me perguntarem, eu tenho aqui. Se eu apresentar aqui o censo da empresa, vai mostrar aqui quantos negros tem, mas quem são essas pessoas? Aonde elas estão alocadas? Quanto elas ganham? Qual é o poder de influência dessas pessoas dentro do mercado, entendeu? E você está falando, é tão profundo, realmente, na condição de pretos, é impressionante como é que as histórias né, trazidas pelos oceanos fazem com que a gente se cruza nelas, né, as mesmas histórias. Tem uma criança na escola de 5 anos e a escola mandou uma foto dela com uma senhora que é da limpeza, nada contra isso, e dizendo, né, uma foto abraçada da minha filha com essa pessoa, e dizendo que a escola era inclusiva a partir dessa foto, né? Gente, eu fiquei Não é de ficar estarrecido. indignada, é de indignada também. A primeira vez que a minha filha foi para um colégio particular, é exatamente isso. A primeira vez que a minha filha foi para um colégio particular, eu perguntei, fiz a pergunta, mas tem pessoas negras Ok. aqui, tem alunos negros? Aí a escola falou assim, então, isso não é uma questão aqui no nosso colégio, somos Ok. diversos. Aham. Olha aqui meu braço direito, o braço direito dela era o bedel, entendeu? Tipo, Entendi. Braço direito. então, que é uma pessoa negra, ou seja, assim, em relação hierárquica de poder, Ok. né? Uhum. E os alunos negros que ela tinha eram pouquíssimos e eram crianças do sistema de bolsas, né? Ok. Então, é isso. E eu sempre falo que o processo de transformação no Brasil, ele vai se dar na primeira infância. Se você não coloca pessoas negras na Concordo. primeira infância, nesses colégios particulares, que são colégios que formam líderes, você não vai mudar esse ponteiro 20 anos depois, entendeu? Porque essas crianças brancas, elas passam pelo colégio particular, quando elas chegam na universidade, elas são contra as cotas. Elas passaram Vão durante 20 reproduzir, anos vão vão reproduzindo, né? reproduzir. Vão E elas reproduzir. passaram toda a infância delas sem se relacionar com pessoas negras. E isso vai causar estranhamento. Chega lá na frente e vai falar, você vai ter que disputar. Ela vai falar, não, eu não vou ceder meu lugar. Eu sou contra cotas, entendeu? Então, é um problema sistêmico que o Brasil precisa resolver. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, né, ainda que um número menor do que a gente gostaria,
quando a gente consegue, entre aspas, dar a volta por cima, né, seja através da Feira Preta, eu estou insistindo na Feira Preta, porque eu descobri que a minha ex-esposa, ela vendia na Feira Preta os produtos que ela produzia, né, e fiquei sabendo só agora, né, que tudo que ela fazia e o sucesso que ela teve, que tem até hoje, foi através da Feira Preta, isso acho que em 2006, mais ou menos, faz bastante tempo. Então, fiquei muito feliz e o trabalho é muito bom. Eu falei, caramba, tem um trabalho atrás disso. Mais do que o trabalho, tem um movimento dizendo vamos. Eu escutava, tem um movimento dizendo que vamos, mais do que vamos, podemos dar. Eu estou contigo, vamos junto. E desse movimento, estou dando aqui um testemunho da minha esposa, mas tem vários testemunhos de várias pessoas com quem eu conversei e disse que ia conversar contigo, e todas elas mandaram aí abraços e beijos de agradecimento pela ideia que você teve. Então, agradecimento aí dessa galera toda, que são muitas pessoas, por esse trabalho incrível. Ai, que E, maravilhoso, é, Crispim. É simbólico você dizer isso, porque é um trabalho de 20 anos, né? É sim, sim, simbólico. sim, sim, sim. Mas eu fiquei muito feliz e orgulhoso, né, por ter uma pessoa tão próxima que teve isso. Inclusive, eu não conhecia, não sei se eu vou falar certo, a Baomi, aquela boneca, A a Baomi. Baomi. A minha filha conheceu a Baomi em Osasco, numa feira preta. Então, você vê, e ela não tinha até então, né? Claro, tinha em casa, mas quando ela vai para a rua, um dia saindo com ela na Paulista, ela perguntou para mim, achei aquilo muito forte, ela tem 5 anos, na época tinha 4, ela perguntou, pai, por que tem tantas pessoas brancas e não tem negro? E por acaso a gente passou numa loja, em frente ao metrô Consolação, e tinha uma menina negra na loja. Eu falei, tá aí uma. Aí eu falei, mas só tem uma. Então, uma pessoa de 5 anos, negra, fazendo uma pergunta desse tipo, eu achei isso muito, me machucou muito ouvir isso, porque eu não consigo imaginar uma criança branca, igual você está falando da primeira infância, não consigo imaginar uma criança branca com a necessidade de fazer essa pergunta. Ou seja, ela vai estar na frente, ela está pensando já como é que ela vai empreender, ela está pensando já como é que ela vai multiplicar aquilo que já tem. Então, não está perdendo, entre aspas, tempo de saber por que tem preto ou por que tem branco, porque isso é natural para ela. E a gente acaba, né, tendo que navegar, tendo que dar braçadas em alto mar, primeiro para chegar à beirada, aí depois ver o que vai fazer. E nesse caminho, muita gente, obviamente, fica no meio do caminho. Mas, enfim, a gente chega, cresce, consegue, e eu percebo também uma certa, de novo, não estou generalizando, mas percebo que quando alguns negros, né, inclusive jogadores de futebol e não só, atingem o sucesso, há uma certa percepção, aos meus olhos, de negar a sua condição preta. Então, o belo passa a ser somente uma mulher branca ou um homem preto, enfim, isso passa a ser o belo. Isso é uma coisa, para mim, eu sou africano, né? Não que não tenha isso lá, mas é ínfimo, né? Então, é muito estranho, porque se a gente pega o movimento Black Money, eu não vejo só o dinheiro, eu vejo muita coisa no Black Money. Eu vejo a beleza, eu vejo o enaltecer da mulher negra, do homem negro, eu vejo a gente se abraçar para crescer junto no movimento Black Money. E aí eu cresci, às vezes com a ajuda da minha mãe ou de uma esposa, etc., atinge o sucesso, podemos chamar isso da forma que a gente quiser, aí eu passo a renegar aquela minha condição, aquela minha origem. Eu vejo que isso no Brasil é muito, muito forte. Empreender seria só trazer o dinheiro, sair da pobreza, ou também podia ser uma forma de empreender a consciência da sua condição histórica como negro? Olha, no caso da Feira Preta, o empreender, ele tem muitas facetas. Uma que tem Ok, a ver com porque boa parte dos empreendedores que a gente trabalha são empreendedores negros que atuam dentro da questão racial, ou seja, com engajamento racial. Os produtos e serviços que eles desenvolvem são focados, sim, no consumo da população negra. Então, por si só, você está falando de acesso ao consumo, mas você também está falando de fortalecimento identitário. Você está ok. falando da preservação da sua cultura, você está extrapolando a questão só da lógica do capital, de uma oferta de demanda e de consumo, entendeu? Tem Entendi. uma lógica aí que é da inclusão, do impacto social, do fortalecimento identitário, são outros assuntos que permeiam. Por isso que, qual a diferença do empreendedorismo negro com não negro? Essa é uma das grandes diferenças, é que a população negra não só empreende.
a população negra ela vai falar de coisas que têm a ver com a sua história. Ela vai trazer à tona todos os seus processos culturais, entendeu? A gastronomia, ela vai trazer toda a sua herança, toda a sua ancestralidade. Quando ela fala de um produto, de uma roupa, de um tecido, as referências estéticas vão vir desse lugar dessa ancestralidade, entendeu? Então, é muito, muito importante a gente poder destacar isso em relação ao empreendedorismo, o poder do empreendedorismo negro no Brasil, que não é só pela força da lógica do capital, do dinheiro, do acumular dinheiro. Tem outras facetas também. Beleza. A gente vai ter aqui o Dia da Consciência Negra, no dia 20. Existe uma escola que mandou um convite para celebrar, nessa data, o dia uma data da Unesco, humanas, não, Human Rights, direitos humanos. Eu falei, mas você está me convidando para o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, uma escola, para falar de direitos humanos? Não é data de direitos humanos, né? Então, você acha que o Brasil tem vergonha dos pretos que habitam no nosso país? Sim, eu sempre vou dizer o que o Brasil vai fazer com os negros. Porque é isso, né? O que o Brasil vai fazer com os negros? Onde estão os negros, entendeu? Não dá para colocar mais debaixo do tapete, né? Eu não sei se você lembra daquele filme do Kremlins. Não sei se você lembra sim, que lembro, jogava água eles. lembro. Boa. É isso. Não vai bem dar. Lembrado. Jogou água, a gente entende. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. E se a gente for pensar no recomeço, né? Recomeço das coisas que já aconteceram, são as mesmas histórias. Você tem que explicar, e de novo, e de novo. A sociedade diz que não entende, a sociedade diz que não está ofendendo quando ofende, a sociedade branca, né? Diz que não quer mimimi e tudo mais. Enfim, a gente tem uma data importante, como é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e temos também a necessidade de sempre recomeçar. Mas esse recomeço, que é tão importante para a vida, me parece que pesa mais para os pretos. O que você acha disso? Porque a gente vive numa sociedade racista e a gente tem que assumir isso, né? Quando a gente não assumir, ficar nesse blasé de que somos um país miscigenado, fica nesse blasezão, a gente não sai da superfície. E aí, o problema dos negros é dos negros, eu não tenho nada a ver com isso, e não é verdade. O problema dos negros é problema seu também, entendeu? Sistemicamente é um problema seu, né? Então, acho que essa questão do Brasil assumir, sabe, que tem racismo, e a partir do momento que assume que tem racismo, como é que a gente vai resolver esse problema? Como nós vamos resolver? Todo mundo vai resolver esse problema, entendeu? É uma reflexão e um processo crítico que o Brasil precisa fazer. Então, podemos dizer que o Brasil branco, ele não está sendo bravo como deveria ser, bravo, corajoso como deveria ser, para assumir as suas mazelas, entre elas o racismo, abraçar para resolver todos juntos. Então, podemos dizer que o Brasil não está querendo assumir isso porque não convém, porque não tem maturidade. Como é que dá para a gente dizer isso? Eu acho que assim, que falta coragem e ousadia. E vamos combinar que resolver esse problema dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho, entendeu? Okay. É complexo, dá trabalho, não é fácil, é uma perspectiva de mudança de cultura você não muda de uma hora para outra, é todo dia, quase num processo orar e vigiar, eu oro e eu vigio todos os dias, tem disciplina, tem uma série de coisas que precisam ser feitas e eu acho que tem um pouco de preguiça, sabe? Vai me tirar da zona de conforto, eu não quero olhar para isso. Né? Então os colégios, não, mas porque assim, quando você traz a questão, a dimensão racial para dentro das estruturas, ela vai mexer sistemicamente com aquela estrutura. Não é só a presença negra dentro de um espaço, é a presença negra com o seu processo, com a sua cosmovisão dentro daquele espaço. Isso implica em muitas coisas, em muitas negociações. Vou dar um exemplo. Me convidaram para esses eventos descolados, uma moça me convidou, uma moça hipster, me convidou para um evento descolado de mulheres. E ela, não, porque é importante ter mulheres negras, empreendedoras, queremos, é importante. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer o evento, vou levar as empreendedoras da Feira Preta. E ela porque queria o acarajé, que é uma comida típica, né, com influência africana, o dendê, né? Aí chegou no determinado horário do evento, o dendê cheirou muito, estava bombando o dendê cheira mesmo. Ela pegou e falou, tira essa barraca daqui agora, que esse cheiro do dendê está muito forte. Para mim, simbólica é forte. Ou seja, simbólica é o cheiro do dendê. E simbolicamente
negros, eu quero vocês aqui, mas vocês não respirem, não falem, não pensem, não façam nada. Eu só quero uma representação, uma imagem negra. Não me venha você com toda a sua negritude para esse espaço. E o que eu vejo é um pouco disso. Não é só ter negros dentro dos espaços, é deixar que essas pessoas negras exerçam a sua cultura, a sua cosmovisão dentro desse espaço. E exercer essa cosmovisão é uma negociação. Né? É uma negociação de visão, de reflexão, de uma série de questões, entendeu? Então, eu acho que tem preguiça, sabe? Porque mexer nas estruturas dói. E aí precisa ter coragem, né? Quem é que tem coragem em mexer nas estruturas e saber que está sendo racista, em assumir que está sendo racista e tá vulnerável a ponto de assumir, mas querer estar disposto a fazer a transformação necessária, entendeu? O mexer com racismo é ter conversas difíceis. Quantos de nós queremos ter conversas difíceis, entendeu? Exatamente. Mas vamos recomeçar? Vamos recomeçar. A gente precisa recomeçar o Brasil, não é verdade? Numa outra perspectiva, né? Mas a gente precisa recomeçar o Brasil. Você quer dizer mais alguma coisa? A gente recomeça o Brasil com coragem e ousadia, com vontade, com comprometimento, com amor, sabe? Eu acho que a gente precisa falar de amor também. A gente, em algum momento, se perdeu nisso, né? A gente fala muito de ódio, fala mais de ódio do que de amor. Então, acho que para recomeçar o Brasil, a gente precisa voltar a falar de amor, a gente precisa voltar a amar o Brasil, a gente precisa voltar a amar o povo brasileiro como ele é, com todas as suas especificidades, entendeu? E aí, quando a gente chama, a gente aceita, a gente negocia, Faz concessões. A gente faz concessões, entendeu? A gente aprende, né? A gente vive, né? Não só fala. Eu acho que é isso. A diversidade não é só falar sobre, tá na pauta, mas é viver a diversidade. E viver a diversidade é viver com amor. E fortalece, né? Na verdade, o amor, né? A gente tem uma oportunidade muito grande aqui no Brasil, né? São tantas cores, tantos sabores. Se o brasileiro branco pudesse entender como é que essas cores diferentes, como é que isso nos fortalece na nossa própria condição. Na nossa própria condição, seja comer o acarajé com dendê que cheira, ou pode ser no que for, mas na nossa própria condição. A gente precisa realmente, urgentemente, recomeçar. Adriana, muito obrigado. Sei que você está com horário aí. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar comigo e trazer tanto ensinamento aí. Por não ter 7 vidas, mas desejo a você vida longérrima. Obrigada, Crispim. E com muita eu aceito saúde. essa vida longérrima. A gente precisa ter saúde, né? Saúde e musculatura emocional. Sim. Pode ser. A gente, com certeza, se chegou até aqui, a gente terá e melhor, ajudará, continuará ajudando tantas pessoas para que possam fortalecer essa musculatura que é a nossa alma, que não tem cor, né? Nossa alma, nossa musculatura de todo mundo, para deixar a gente melhor em um país mais respeitoso e mais amoroso também. Obrigada, viu, Crispim? Obrigada a todo o time da Fast Company. Um beijo.